1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Te louvamos por tua palavra, nos rendemos, inclinamos o nosso coração a ti, pedimos que o Senhor toque-nos com poder, com graça, com a tua palavra e produza em nós a vontade do Senhor. No nome de Jesus, e todos digam amém. Assente-se, por gentileza. Ora, todos nós somos atraídos pelo mundo. A palavra concupiscência quer dizer desejo. Todos nós temos desejos pelas coisas desta terra. Ora, sabemos, não somos do mundo, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu, mas nós estamos no mundo. E há um propósito, há uma razão por que estamos no mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar a palavra mundo em três percepções. A primeira percepção, como planeta que faz parte de um universo. E a gente olha para a palavra de Deus lá em João capítulo 17, versículo 15. Nós vamos ler o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Na oração de Jesus, quando ele ora até por mim e por você, porque ele diz: também peço por aqueles que o Senhor há de me dar. Então se trata de Júnior, Vitória, se trata da Mais de Cristo, de outras igrejas, de tantos cristãos que entregaram a vida a Jesus, tanta gente que encontrou-se com Jesus. Jesus ora por nós, há 2000 anos atrás. E quando ele ora, ele diz isso: não peço que os tires do mundo. Está falando da geografia do mundo. Depois nós vamos encontrar o mundo relacionado a pessoas, mundo como sendo pessoas. E a gente lê lá em João capítulo 3, versículo 16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque tem gente que quando lê o que João escreve lá na primeira de João, ele diz o seguinte: Deus amou o mundo e eu não posso amar o mundo. Não, são coisas distintas, diferentes. Jesus está dizendo que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos encontrar também a palavra mundo relacionada ao sistema de governo que está debaixo do príncipe deste mundo, que é Satanás. E aí é o texto que nós lemos no início. Por quê? O propósito do inimigo é sempre inverter os valores. É você deixar de amar as pessoas como um mandamento de Deus a fim de conquistá-las para Cristo, e amar as coisas do mundo. Amar as coisas quer dizer colocar as coisas do mundo no centro da sua existência, no centro da sua vida.
E isso não pode acontecer com aquele que serve a Deus. Você pode conquistar muito, você pode possuir muitas riquezas, você pode possuir muitas riquezas. Estou dizendo isso aqui sem medo de errar. Você pode conquistar muitas riquezas, você pode ser milionário. E glória a Deus que eu estou olhando para a gente aqui que é. Fica com inveja do irmão, não. Eu estou olhando para a gente que vai prosperar muito nos próximos anos. Eu estou olhando para a gente que vai conquistar muito. Diga glória a Deus. Então vou repetir essa expressão. Você pode conquistar muita riqueza. Agora, não pode permitir que a riqueza conquiste você. Você está entendendo? Uma coisa é você ter muita riqueza, outra coisa é a riqueza ou apenas o desejo de ficar rico te dominar. O problema está aqui. Quando a gente olha para o sistema de governo que impera nesse mundo, nós vemos que o mundo tem uma proposta de vida fácil, inconsequente, irreverente. Mas o final disso é sempre terrível, trágico. Porque é mais ou menos assim: viva do jeito que você acha que deve viver, sem prestar conta de nada. E no final, quando você vê, prejuízo total. Nós vivemos num mundo que nos convida permanentemente a novas atrações, a fim de nos atolarmos no pecado. É a proposta do mundo. É a tentação que o mundo nos apresenta. É terrível. Você vai perceber que os que são do mundo acabam sendo dominados por essa verdade. Aliás, o mundo é insaciável em tragar o homem. É insaciável. A gente já lê na palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo João, ele vem nos advertir sobre um posicionamento que nós devemos ter diante do mundo. Eu sei que tem gente que consegue se relacionar com as coisas. Eu sei que tem gente que consegue se relacionar com pessoas que estão no mundo e não servem a Deus e possuem os valores invertidos. Eu sei que tem crente que consegue se relacionar, mas tem gente que não. Então João é radical em dizer: corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Mude a sua forma de pensar. Ei, confronte, influencie. Aliás, este é o papel da gente. Nós somos sal da terra e luz do mundo. A gente chega ou para deixar salgado demais e se torna intragável para o mundo. A gente gosta da expressão do equilíbrio, mas às vezes precisa salgar demais para chocar, para assustar, para não passar imperceptível. Você já notou que ninguém quando come diz: olha, o sal está bem colocado, só se for um Masterchef. Ou você diz: está apaixonado por quem? Ou você diz: meu Deus, o que aconteceu? Você está amargo na vida, que não bota sal na comida? Quando o sal chega, quando a luz brilha, o que está ruim aparece. A começar pela gente, diga misericórdia, mas aparece. Então, não é o nosso papel, definitivamente, não é agradar o mundo, mas é constranger o mundo
constranger, confrontar o mundo, influenciar o mundo, revelar ao mundo quem o nosso Deus é. Levante a sua mão aos céus e diga aí: o meu Deus é real. Diga: o meu Cristo, Ele vive. O meu Cristo, Ele reina. E eu preciso mostrar para todos que Ele está vivo. A palavra cristão se dá em Antioquia porque os irmãos mostravam a vida de Cristo. Pequenos cristos, olha lá, cristãos, olha lá, ei, esse Jesus não morreu, olha lá, é isso mesmo, está vivendo neles, está vivendo neles, tem vida de Cristo nele, nela, tem vida de Deus em você. Por que o mundo nos atrai? Primeiro, por causa da nossa natureza pecaminosa. Diga: natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nos leva a sermos rebeldes contra Deus e a sua palavra. Tem um negócio dentro da gente que o tempo todo se apresenta a nós, tentando nos levar para o caminho mais fácil. Nós gostamos de atalhos, nós gostamos de um caminho mais fácil, nós gostamos de cumprir os desejos da carne. Por muito pouco as pessoas mentem, por muito pouco elas caluniam. E quando as pessoas fazem aquilo que é errado, fazem com que propósito? De alcançar um objetivo pessoal, de se dar bem, de ser bem aceito. As pessoas quebram facilmente princípios e depois dizem que o resultado da quebra de princípio é um problema que Deus tem que resolver, quando na verdade quem quebrou o princípio precisa se arrepender, voltar ao início de tudo e dizer: Senhor, eu quero encontrar-me contigo de novo. Não no sentido de conversão, mas no sentido de ajustamento, de posicionamento. E é assim, mesmo depois de termos nascido de novo, de sermos agora uma nova criação, nova criatura, um novo homem, termos uma nova natureza, mesmo depois de a gente ter deixado o passado para trás, o velho homem, a velha natureza, o velho eu, está lá tentando ressuscitar. Você está servindo a Deus decidido, você está servindo a Deus decidido em servir a Deus. Não, agora eu sou crente mesmo, agora Deus está comigo, agora eu vou viver para Deus, aleluia. E aí você está andando, né? E aí o velho homem começa a dizer: Júnior, não quero te ouvir não, sai, já morreu, rapaz, sai. Júnior, você está andando, Júnior, ei, por que não? Não, agora eu sou crente, eu sou servo de Deus. Júnior, volta aqui. Não, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mas o inimigo o tempo todo fica lá, tentando te chamar de volta para os velhos hábitos, para o velho eu. Há uma guerra no nosso interior. O velho homem que já morreu tentando ressuscitar. Você já reparou que existem pessoas que se assentaram aqui, em outros lugares também, adoraram a Deus, mas hoje não estão mais aqui? Por que não estão? Porque o velho homem, que talvez até já estava morto, ressuscitou. A pessoa permitiu aquele velho homem ressurgir das cinzas. Nós precisamos mortificar a nossa carnalidade. Salomão já havia dito em Eclesiastes 7:20:
Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Ó. Não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e não peque. Imagine o homem que faz o mal. Está atolado. O que está limpo, limpe-se mais ainda. Isso aqui é regra de vida para quem serve a Deus. O que está limpo, limpe-se mais ainda. E o sujo, suje-se mais ainda. É Bíblia. Nós servimos a Deus a cada dia. A gente tem que buscar mais o Senhor, a fim de que, de uma vez por todas, o velho homem esteja lá. Porque de uma ou outra hora você acaba tropeçando numa ou outra coisa, com palavras, pensamentos, medo e tantas outras coisas que querem te subtrair, te tirar de Deus. Diga misericórdia. Ainda lá em 1 João capítulo 1 versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O tempo todo o crente precisa ter uma coisa na sua mente: assumir a sua condição, esta realidade, assumir e ter esse entendimento da sua fragilidade e necessidade de Deus. Não há um homem justo por si mesmo, a não ser por Cristo. Vou repetir: não há um homem justo por si mesmo, a não ser por Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós só vencemos o velho eu, o velho homem, a velha natureza, a velha criação, através da cruz de Cristo. Diga: é em Jesus que a coisa muda na minha vida. A segunda coisa, por que o mundo nos atrai? Por causa da nossa geografia. É porque nós estamos nessa terra, e as coisas nessa terra são palpáveis. As coisas nessa terra a gente consegue enxergar com os olhos. Por isso que João diz isso: porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, você é atraído na sua carnalidade. O desejo dos olhos, quer dizer, os teus olhos veem, e aí a tua alma pede por aquilo. E a soberba da vida, o orgulho de ter o controle da sua própria existência, não é do Pai, mas do mundo. E ele diz: e o mundo passa, quer dizer, ei, tudo aqui tem prazo de validade. Você pode ser muito saudável, mas você não sabe quanto tempo você vai durar. Então, entenda que você precisa depender de Deus sempre. Então, por que o mundo nos atrai? Por causa da nossa geografia. Nós estamos aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos, mas não somos. Nos relacionamos, vivemos aqui, nos relacionamos com pessoas, e nem todas elas possuem a mesma fé. Tem gente que até conversa com você, se relaciona com você, mas os princípios dela são inversos aos seus. E por educação, você não entra em confronto. Por educação. Não está errado, está certo. Está certo. Que a gente não tem que confrontar falando, dando de dedo. A gente tem que confrontar vivendo. O problema é quando a gente não fala e não vive. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso, porque agora é lei. Mas já que eu falei assim, você sabe o que é. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que têm o oposto do que a gente crê, e a gente precisa separar as coisas.
colocar limites. Até onde a pessoa pode se relacionar com você? Até onde? Até onde a pessoa pode se relacionar com você? E por fim, você deve influenciar a pessoa. Diga: por fim, eu preciso influenciar. O mundo precisa ver em nós a presença de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus. Mas como nós sabemos, nós não somos perfeitos, porque esse é o problema. O mundo nos chama de hipócritas. Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos. Nós somos crentes em Jesus e não somos perfeitos. Ele não é santarrão, olha a vida dele. Ele é santo apesar da vida que tem. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, para pastores e evangelistas. E por que Deus deu os 5 ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos. Se santo precisa de aperfeiçoamento, isso é uma questão que se trata com Deus. E por que precisa de aperfeiçoamento? Logo porque não é perfeito. Você está entendendo? Nós estamos num caminho de santificação, de busca pela presença de Deus. Então nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Perfeito é aquele que nos justifica. Perfeito é aquele que nos purifica de todo pecado. Perfeito é aquele que pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é perfeito. E contra fatos não há argumento. Ele é perfeito. Então como é que eu me torno perfeito? Quando abro mão de mim mesmo e me coloco diante dele. Mas o mundo nos chama de hipócritas. Ele vai na igreja, mas olha a vida dele. Sim, ele vai na igreja porque ele sabe que a igreja é hospital de Deus. É lugar de se colocar diante de Deus, de reconhecer a sua necessidade e dependência dele. Eu não sou perfeito, mas eu estou buscando. E cada dia eu prossigo para o alvo. Eu não vou parar de correr para ele, porque é nele que está o meu socorro e o meu sustento. Mas como o mundo nos confronta dizendo: vocês são hipócritas, vocês vão na igreja, mas vocês falham. Tem crente bobo dizendo: quem é você para falar de mim? Você peca mais do que eu. A salvação não está na comparação de ímpio com justo e justo com ímpio, não está. Quando alguém me confronta: mas por que você falou isso aí? Isso não era bom não, hein? Outra linha dura com isso, hein? Cadê o amor? Cadê não sei o quê? Ei, vocês aí, é isso. O que eu digo? Eu digo o seguinte: me perdoa se você não concorda comigo. É minha posição. Sim, mas eu estou aprendendo as coisas de Deus ainda. Tenho 39 anos, tenho muito para aprender. Vou morrer aprendendo. Mas eu tenho uma certeza, que esse desejo pela presença de Deus vai me levar para o céu. Por quê? Porque houve arrependimento em mim. Deus não abençoa a gente orgulhosa. Então quando você errar diante de alguém, reconheça. A bênção de Deus está na humildade. Os humilhados serão exaltados. Diga amém. Por que o mundo nos atrai? Isso aqui é sério. Por causa da nossa negligência espiritual. Escute o que eu vou falar. As coisas espirituais se tornam físicas através da fé. As coisas espirituais se tornam físicas através da fé. Circunstâncias espirituais mal resolvidas produzem problemas físicos, materiais. Circunstâncias espirituais mal resolvidas produzem resultados terríveis, problemas físicos, materiais. Por exemplo, a amargura de espírito acaba produzindo sérios problemas emocionais. E sabemos que até um câncer, uma outra enfermidade
cardiológica, pode ser resultado disso. Quer dizer, uma amargura que é resultado do que? De mágoa, que é resultado do que? De falta de perdão. Olha o que produz. Pode chegar a um limite. Não estou dizendo aqui que todo câncer é isso. Eu estou dizendo que isso é uma porta de entrada, uma circunstância espiritual mal resolvida. Quando nós nos relacionamos com Deus, por que Deus diz assim: ei, me apresenta aí tua vida aí, se coloca diante de mim? Eu tenho essa percepção que devo fazer minhas orações me apresentando ao Senhor, rasgando o coração, contando tudo para Ele. Porque escute, o melhor amigo que você tem se chama Espírito Santo. Eu vou repetir. O melhor amigo que você tem é o Espírito Santo. Ele não é fofoqueiro. Ele não te acusa. Ao contrário, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O melhor amigo que você tem é o Espírito Santo, e ele está aqui nessa manhã. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você se entrega ao Espírito Santo, ele te molda, ele trabalha, ele faz, ele cura. E aí, esse é o nosso problema, nossa negligência espiritual. O ser humano tem dificuldade de estabelecer uma disciplina pessoal espiritual. Primeiro porque a disciplina é complicada, ainda mais quando é mortificar os desejos da carne, é matar isso, é passar por cima disso. As pessoas já têm dificuldades de se submeter a um método, a uma disciplina de uma empresa, de um líder, de uma instituição. Já tem dificuldade, ainda mais quando é para matar a própria vontade, o próprio eu. Quando é para estabelecer o limite, até onde é que eu posso me relacionar com as coisas e as pessoas? É difícil, é complicado. Gente, é complicado, não é mole não. Pastor, como é que eu estabeleço, eu resolvo esse conflito dentro de mim? Como é que eu faço isso? Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito. E você vai ver que a palavra Espírito está com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu quero Deus, mas a minha carne quer fazer a minha vontade. Toda discórdia, contenda, conflito, raiva, ira, cólera, pessimismo, mimimi, lamentação, murmuração, fofoca, avareza, orgulho, soberba, tudo isso se opõe a uma vida no Espírito. Tudo isso se opõe àquilo que Deus quer que a gente estabeleça como prática diária de vida. Eu quero agradar a Deus, mas a minha carne quer ser agradada. É assim que funciona. Eu quero servir a Deus servindo as pessoas, mas a minha carne quer ser servida. Eu quero servir a Deus servindo as pessoas, mas a minha carne quer que tudo que eu estou fazendo para Deus, servindo as pessoas, eu receba a gratidão delas, porque afinal de contas eu mereço o reconhecimento de todas. Aliás, olha só, eu tenho dedicado minha vida. A gente vive nessa constância. Eu gosto de uma expressão de um dos nossos obreiros aqui,
quando eu vou agradecê-lo, ele olha para mim e fala assim: pastor, não me agradeça. Eu falo: por quê? Porque eu perco a bênção. Eu fiquei pensando: não, gratidão é uma coisa boa. Sim, escute, seja grato, agradeça as pessoas, agradeça tudo que todo mundo faz por você, teu pastor, teu líder, teu irmão no ministério que você participa, sabe? Agradeça, porque isso é um princípio, uma coisa boa de se fazer. Agora, não espere gratidão. O mundo vai te odiar. Não deixe o teu coração ser contaminado por picuinhas. Porque não reconhecem a minha autoridade. A autoridade não precisa ser reconhecida, também não precisa ser imposta. A autoridade é uma questão de posicionamento, de vida, de respeito. Às vezes quem tem autoridade não mostra que tem autoridade. Por exemplo, minha mulher, ela não diz eu mando em você, mas meu irmão, ela tem um jeitinho, ela olha para mim, ela faz uma carinha e tal, acabou. Ela diz: meu amor, vamos lá? Não, amor, não tô afim. Amorzinho, acabou, irmão, acabou. Esse amorzinho já mexe comigo, fico derretido. Eu falo do que você quiser. Aliás, tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, que deu por ela. Então isso não é nada diante do que Jesus fez. Você está entendendo? Você está compreendendo? Quem tem autoridade nem sempre mostra: eu tenho autoridade. Não precisa disso. Às vezes é servindo que a autoridade é revelada. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, seja servo de todos. Então eu preciso me disciplinar. Agora tudo começa com o quê? Buscar a Deus. Quando eu estabeleço Deus como sendo o principal, primazia na minha vida, quando eu estabeleço esse critério de Deus ser a minha fonte, sabe o que acontece comigo? Eu não inverto mais os valores, porque o centro da minha vida é Deus. Por isso que o tempo todo você vai olhar nas escrituras que a nossa vida precisa ser cristocêntrica, porque se Ele é o fundamento, se Ele é a pedra principal, se Ele é o centro da nossa existência, as coisas sempre ficarão em segundo plano. O mundo sempre ficará em segundo plano. E nós vamos ter no nosso coração o amor que Ele tem, não pelas coisas, pelas pessoas. Eu perco coisas, mas não perco pessoas. Quando, por causa de coisas, eu perco pessoas, não durma diante desta realidade. Não durma diante desta atração, permitindo isso te dominar. Não durma. O apóstolo Paulo estava pregando e um jovem chamado Eutico estava junto à janela ouvindo. Ele ficou um pouco cansado e ele deu aquela dormida, deu aquela apagada, e tendo adormecido, caiu da janela de uma altura considerável. Paulo interrompe a mensagem, ele desce até onde aquele homem está sendo levantado morto, e pelo poder de Deus, Paulo o traz de volta à vida. Mas é interessante, porque ele volta à vida e Paulo volta a ensinar. E eles, você vê, olha, e Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Escute o que eu vou falar. Muitos crentes estão como Eutico, estão até conectados com a palavra, mas dormindo diante dela. Sabe aquela ideia? Esta não é a palavra que eu queria ouvir. A gente gosta de ouvir uma palavra que mexa com a gente, com a nossa fé, e nos coloque para cima. E às vezes Deus vem nos confrontando, colocando contra a parede. E por que Ele faz isso? Para nos levar a um
posicionamento. Eu confesso que eu gosto de pregar às vezes um outro tipo de mensagem. Eu me sinto confortável em pregar um outro tipo de mensagem. Mas num domingo de ceia, Deus nos chamando para isso? Às vezes estamos olhando para a palavra, até estamos conectados de certa forma com esta palavra, mas dormimos no ponto. Escute o que eu vou dizer aqui. O inimigo não quer tirar você da igreja. O inimigo não quer tirar você da igreja. O inimigo quer tirar a igreja de dentro de você. Se você estiver aqui dormindo, para ele tanto fez, tanto faz. É água com açúcar, é jeitinho, é coisinha, vamos ver, um dia melhora. Não, o inimigo quer isso. O inimigo não quer tirar você de Cristo, mas quer tirar Cristo de dentro de você. Ele não se importa com a palavra que você ouve, desde que você não a ponha em prática. Mas glória a Deus, sabe por quê? Nesta manhã tem ressurreição de Deus para a sua vida. Nesta manhã tem cura de Deus para a sua vida. Nesta manhã tem fortalecimento de Deus sobre você. Pastor, eu confesso que eu tenho sido atraído por esse mundo. Eu quero encerrar com João capítulo 12, versículo 23 a seguir. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ai, olha só isso. Se você serve a Deus, Jesus diz que onde você colocar os seus pés, estará ali um servo dele. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. O propósito da minha vida é passar por isso. Ele falava da sua própria morte. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Vocês tinham que ouvir isso. Vocês precisavam ouvir isso. Eu sei que Deus não precisa provar nada, mas Ele nos ama. Deus não precisa provar que Ele é bom, mas Ele nos ama. Ele não precisa provar que Ele está no controle, mas Ele nos ama. Ele não precisa provar que Ele é criador de todas as coisas, mas Ele nos ama. O que você está querendo dizer, pastor? Porque Ele ama você. Ele vai revelar o amor dele sobre a sua vida. Versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele está falando: ei, eu vou vencer o príncipe deste mundo na cruz. Eu vou vencer o príncipe deste mundo no Calvário. Eu vou vencer o príncipe deste mundo. Eu vou cumprir a palavra de pisar o meu pé sobre a cabeça da serpente. Eu amo esse versículo 32. E eu
quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos assim, sendo pressionados e atraídos pelo mundo. Mas aqui Jesus está dizendo: quando eu for levantado, quando a cruz for levantada, eu atrairei todos a mim. Olha onde você está. Existem desejos que querem te destruir aí, ó, que estão imperando dentro de você, mas o tempo todo: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já não vivo a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você foi atraído. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Olha isso. Vou ler o 32 e o 33 para você entender nesse prisma. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. O que a gente faz aqui? Pega o pão, o cálice e rememora o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. O que nos atrai, a presença dEle que nos atrai, o sangue dEle que foi derramado para expiação do nosso pecado, o sacrifício dEle que foi feito na cruz do Calvário e que agora traz remissão, nos transforma, nos limpa, nos purifica, nos restaura, nos restitui, nos leva de volta para a sua presença. Nenhuma vida de pecado é maior do que o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum pecado é maior do que o amor de Deus por você. Essa é a sua manhã. Essa é a manhã de você se colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu quero te amar a cada dia mais. Cada dia mais. Eu quero ter certeza desse amor. Fique de pé.